Entendam, a perseguição faz parte da história dos grandes homens. Aliás, para nós cristãos, a perseguição é uma certeza dada por Jesus. É ele quem diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O caminho da covardia, do desânimo, da falta de esperança, esse não é o caminho dos grandes homens e certamente não é o caminho do cristão. Voz Patriota, o canal com os melhores cortes da direita. Ninguém pode negar que o Brasil vive um momento político favorecendo a esquerda. O executivo está nas mãos da esquerda, o parlamento acaba favorecendo a esquerda, o Supremo Tribunal Federal é de esquerda. E vejam a notícia que tem circulado nos corredores de Brasília e na imprensa. Moraes avalia futuro de Bolsonaro e analisa a ala da Papuda com presos vulneráveis e mais policiamento. Se você pesquisar na internet, você vai ver que são várias reportagens que você vai achar basicamente sobre esse mesmo assunto. Todos os jornais dão como muito provável a ida do Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, para o regime fechado, uma prisão comum, especificamente o presídio da Papuda, e isso acontecendo talvez até na próxima semana. Eu sei que se isso acontecer, mesmo que eu e algumas pessoas estejam falando há alguns anos que era inevitável que o destino do Bolsonaro fosse a prisão, muitas pessoas vão olhar isso como um sinal de não algo inevitável que faz parte da nossa trajetória como nação, mas algo como uma derrota. Vão achar que é o fim, vão desaparecer, vão abandonar a luta, vão pedir desculpa para o Alexandre de Moraes, vão parar de apoiar o Paulo Figueiredo Show, vão desligar a televisão, vão broxar. Mas uma das marcas do Paulo Figueiredo Show é de passar a verdade sobre os fatos. Eu nunca ofereci aqui uma bala de prata, eu não ofereço solução mágica, eu não garanto coisas que não estão dentro do meu poder, e o meu poder é muito pequenininho. E por isso eu sei que isso pode frustrar algumas pessoas que preferem alguém que fale o que elas querem ouvir e não a realidade. É um caminho ótimo, inclusive financeiramente. Como meu compromisso é com essa reflexão sincera a respeito dos fatos, eu quero levar vocês a uma retomada da história recente. Não do Brasil, de um outro país que o Ronald Reagan confundiu já com o Brasil, a Bolívia. Eu quero voltar no passado longínquo de 2019 e relembrar a história da Jeanine Áñez. Porque em 2019, após quase 14 anos no poder, o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, amigo do Lula, também membro do Foro de São Paulo, renunciou ao cargo. E a Bolívia passava por uma situação caótica. A reeleição do Evo Morales naquele ano foi marcada por, pasmem, denúncias de fraudes. As Forças Armadas sugeriram que ele deixasse o poder pacificamente. Multidões tomaram as ruas da Bolívia em protesto ao governo. Foi tudo um caos. Depois da renúncia do Evo Morales, uma senadora, Jeanine Áñez, se declarou presidente interina da Bolívia depois de uma sessão no Senado que discutiria a sucessão de Evo Morales, mas que acabou não ocorrendo por falta de quórum. Áñez prometeu organizar novas eleições o mais rápido possível e, pouco depois do anúncio, o Tribunal Constitucional da Bolívia a reconheceu, o STF boliviano, a reconheceu como a presidente do país. Novas eleições ocorreram em 2020 e Luiz Arce, do mesmo partido de Evo Morales, chegou à presidência da Bolívia. Um ano depois, Jeanine Áñez, já sob a presidência do Arce, aliado do Evo Morales, a Jeanine Áñez foi presa sob acusações de terrorismo, traição e conspiração, golpe de Estado, contra Evo Morales. Qualquer semelhança não é, e eu sempre chamo atenção para que não é mera coincidência. No ano seguinte, em 2022, enquanto nós estávamos passando por eleições, Áñez
foi condenada a 10 anos de prisão, cumpridos em uma penitenciária feminina em La Paz. Além dela, também foram condenados o ex-comandante das Forças Armadas, William Kaliman, e o ex-chefe de polícia, Yuri Calderón, o Braga Neto e o, Alexandre Ramagem deles lá. Os dois conseguiram fugir da Bolívia antes de serem presos. Agora, você imagina que os bolivianos de bem olharam para todo esse cenário e desistiram de tudo. Perderam as esperanças, desanimaram. Mas não poderia ser mais diferente. O tempo passou e, após mais de 4 anos presa, a Suprema Corte da Bolívia finalmente ordenou a libertação em decorrência da anulação da sua sentença. No X, a Jeanine Áñez disse o seguinte: agradeço ao Supremo Tribunal de Justiça por ter escutado a minha verdade, a verdade que é pública e pertence a todos. Amanhã eu vou deixar esse lugar às 10 horas. Sinto profunda emoção em abraçar a minha liberdade com os meus filhos, minha família, meus advogados e aqueles que nunca me abandonaram. E a minha eterna gratidão a Deus, que me acompanhou nessa terrível injustiça que hoje finalmente terminou. 4 anos depois do cenário caótico, Jeanine Áñez está solta e a esquerda sofreu uma derrota histórica na Bolívia, que elegeu um presidente hoje totalmente alinhado com os Estados Unidos. E por isso que eu comecei trazendo a manchete sobre o presidente Bolsonaro e segui com essa comparação com a Bolívia. Porque eu gosto de estudar a história de outras pessoas. E a vida dos grandes homens, invariavelmente, é assim. Grandes líderes, pessoas que se dispõem a lutar por uma causa, comumente são presas. As derrotas acontecem, tempos difíceis se abatem sobre nós. Mas essa é a história das grandes lideranças. Winston Churchill foi preso durante a Guerra dos Boers e depois fugiu da prisão e voltou ao Império Britânico como herói nacional. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Não estou falando da minha prisão, estou falando da do meu bisavô, Euclides Figueiredo, que foi preso em 1932, pai do ex-presidente João Figueiredo, foi preso em 1932 por participar da Revolução Constitucionalista contra o Getúlio Vargas. Ele passou anos preso, foi exilado, preso numa masmorra, Fortaleza de Santa Cruz, mas depois voltou à vida pública e foi eleito deputado constituinte e ajudou a redigir a Constituição de 1946, que dizem que foi uma das melhores que nós já tivemos, enquanto o homem que o prendeu teve o governo derrubado pelo Carlos Lacerda e se suicidou. O Chiang Kai-shek, o homem que fundou Taiwan, foi preso 2 vezes, entre 1911 e 1936. Mesmo assim, foi presidente da China e depois de Taiwan. Então, por diferentes razões, grandes homens, às vezes não bons, grandes homens importantes da história, são presos, dão a volta por cima e o mundo não acabou na prisão deles. Não existe vitória sem persistência. Eu gosto de lemas de forças militares e trago aqui para vocês, sempre digo, a sorte favorece o audaz, aquele que ousa vence. Trago aqui para vocês improvisar, adaptar e superar. Temas que as forças militares são aquelas que, em geral, vocês não, Brasil, aquelas que, em geral, superam dificuldades no mundo real à base de heroísmo e coragem, lições que eles ensinam. E um dos lemas que os Navy SEALs americanos têm, eu repito aqui o tempo inteiro aqui dentro de casa: The only easy day was yesterday. Que o único dia fácil foi o dia de ontem. Eu cito sempre o Churchill aqui, né? Porque acho que é um grande exemplo. E ele também tem uma frase boa, dizendo que o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Então, você que é cristão, usa exemplos cristãos também. Você que é cristão, você conhece a história de José, traído pelos seus irmãos. Nós abordamos no nosso estudo bíblico racional
o Gerson Gomes, aliás, Gerson Gomes me deu a alegria de vir essa semana tomar um cafezinho da tarde aqui em casa. José foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo no Egito, preso por um crime que não cometeu, passou anos na prisão, mas quando foi solto, governou a nação mais poderosa da sua época e salvou o seu povo. Vocês imaginam se José tivesse desistido porque foi preso? O rei Davi, né? Aquele sobre quem a palavra diz que era o homem segundo o coração de Deus, ungido de Deus de Israel e ainda adolescente, mas antes de ser coroado rei, passou por um longo período da vida, provavelmente uma década, sendo duramente perseguido, injustamente perseguido por Saul. Foram 15 anos de dificuldades entre a unção e a coroação. E talvez por isso ele tenha sido um grande rei. Entendam, a perseguição faz parte da história dos grandes homens. Aliás, para nós cristãos, a perseguição é uma certeza dada por Jesus. É ele quem diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O caminho da covardia, do desânimo, da falta de esperança, esse não é o caminho dos grandes homens e certamente não é o caminho do cristão. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Voz Patriota. Isso ajuda o nosso trabalho e vai levar o conteúdo para mais pessoas.